Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nos envolvendo em vibrações de muita paz, principalmente a mim, com todos esses microfones, para que nós possamos juntos refletir sobre a morte na visão espírita. O fenômeno da morte é visto sobre múltiplas formas, dependendo da crença ou descrença ou certeza que cada criatura humana constrói para si mesma. O materialista, o espiritualista e o espírita têm concepções muito diferentes sobre a vida e sobre a morte. E vocês devem estar indagando, mas por que ela vem falar da morte? Porque a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, há muitos anos, instituiu em todo o estado, e isso é dinamizado pelas uniões regionais espíritas, que o Paulo, nosso companheiro aqui, é o coordenador da União Regional Espírita de Três Lagoas, nós chamamos de Semana da Vida, e é o encerramento do mês de Allan Kardec, que é outubro, que seria amanhã, e começa então a Semana da Vida. Todas as casas espíritas são orientadas, principalmente na capital, que ela permaneça aberta e de hora em hora tenha algumas reflexões sobre a vida. Então, como nós estamos encerrando o mês de Allan Kardec, e no dia 1º, agora tão próximo, vamos iniciar a Semana da Vida, nós entendemos que seria interessante trazermos esse tema sobre a morte, que na realidade não é morte, é vida, para que a gente possa, refletindo sobre ele, ou sobre esse tema, encontrarmos consolações para os nossos corações. Porque todos nós, com certeza, temos dentro dos nossos corações algum sentimento de perda ou de tristeza de algum ente amado, algum parente, algum amigo, mas alguém caro aos nossos corações que já partiram. Então, nós vamos começar fazendo uma reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23º, que tem o título de Estranha Moral. E quando nós observamos no Evangelho segundo o Espiritismo, existem algumas citações de Jesus que nos causam certa estranheza. Quando ele diz, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, não é digno de mim. E ele diz também, abandonar pai, mãe, filhos, aquele que terá um galardão no céu. Nesse mesmo capítulo ele ainda diz, não vim trazer a paz, mas a divisão, vim trazer a espada. E também esse item 7, que vai ser a reflexão da nossa exposição dessa noite, onde ele diz assim, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que será que Jesus queria dizer com essas palavras? O que pode significar essas palavras para nós? Eu vou ler a passagem de Lucas, ela é narrada também por Mateus, quando ele diz, o evangelista conta, que Jesus estava nesse momento, ele já havia chamado os seus apóstolos, mas ele estava chamando os seus discípulos, aqueles que iriam compor e ajudar o grupo apostólico que Jesus já havia chamado, que eram os 12 apóstolos. Então, o evangelista diz assim, que ele diz a um outro, essa passagem tem 3 chamadas de Jesus.
cada um deu uma desculpa. Nós vamos ficar com essa, porque é a frase que ele diz e que vai ser a razão e o motivo da nossa reflexão dessa noite. Então ele disse ao outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Pastorinho, que vocês devem, pelo menos, já ter ouvido, porque ele é o autor daquele livrinho maravilhoso, Minutos de Sabedoria, ele diz que, interpretando essa passagem, ele diz que nós podemos ter duas formas de encarar essa solicitação daquele que foi convidado. Que, provavelmente, o pai poderia ser já um pai idoso e que ele, depois da morte do pai, ele se sentiria livre para seguir a Jesus. Mas também poderia ser um caso real. O pai dele havia mesmo falecido e ele precisaria pelo menos de 2 a 3 dias para seguir Jesus. Na realidade, nós não sabemos, isso é uma hipótese, porque o evangelista não narra o final dessa história. Mas, em todo caso, nós podemos interpretar que Jesus, se ele trouxe uma mensagem baseada no amor, na caridade, ele não poderia se contradizer. Porque ele mesmo diz que nós, e ele então estava corroborando o 4º mandamento da lei de Deus, ainda lá de Moisés, quando diz honrar pai e mãe. E Jesus diz que muito mais do que isso, nós teríamos que ter, honrar é muito mais do que amar, porque está implícito aí a piedade filial. Então, se Jesus, na sua mensagem, dizia sobre o honrar pai e mãe, ele não poderia ter dito da forma como ele disse: deixe os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Nós só podemos entender que ele, então, poderia estar dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, porque ele realmente é a parte essencial nossa, a nossa individualidade. Então ele estava falando em mortos no sentido de encarnados. Nós que morremos quando nos reencarnamos na carne, onde permanecemos como espíritos imortais que somos, prisioneiros do nosso próprio corpo. Mas, quando nós falamos sobre a Terra, que é aqui que nós cumprimos a nossa trajetória estabelecida ainda no plano espiritual, Simonetti nos diz que a Terra é uma oficina de trabalho para todos aqueles que já trabalham em atividades edificantes em favor da própria renovação. Mas a Terra também pode ser um hospital para aqueles que estão no processo de corrigenda dos desajustes pretéritos. Pastorino ainda diz que que a Terra pode ser uma prisão. Para quem? Para aqueles que ainda estão sofrendo as expiações dolorosas. E ele diz também que a Terra é uma escola para todos nós que já compreendemos a importância da vida. Mas ele diz uma coisa, que no momento em que eu li, e esse livro que eu estou citando aqui de Simonetti, é Quem Tem Medo da Morte. E ele diz uma coisa no livro que a primeiro momento me chocou, porque ele diz assim: a Terra é tudo isso, mas não é o nosso lar. E nós aprendemos, pelo menos pelas parábolas, que a Terra é a nossa casa. É onde esse planeta azul, é onde nós podemos estabelecer novos contatos com o Criador através da nossa renovação espiritual. Então, quando ele disse que ela é tudo isso, mas ela não é o nosso lar,
nós fomos aprofundar nessa pesquisa e descobrimos que realmente não é o nosso lar, porque ela é um lar transitório. A verdadeira vida não é aqui. A vida verdadeira é a vida espiritual. E quando Jesus cita, quando ele diz a esta pessoa que ele convidou e que disse que não poderia segui-lo porque precisaria enterrar o seu pai, e que Jesus disse, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, ele está falando da verdadeira vida. Mas tu vai pregar o evangelho, porque na realidade era o que ele precisava fazer, e todos nós também, porque toda passagem de Jesus é para nós uma lição, exatamente procurar entender que nós estamos na terra, que é um lar provisório. Mas a nossa verdadeira vida, a vida espiritual, não é aqui, é na espiritualidade. Então eu perguntaria, e fui procurar no dicionário, o que é vida? E encontrei um significado, uma definição do que é vida, muito simples. Esqueci o nome do dicionário, mas Michaelis. Ele diz que é o estado de atividade incessante comum aos seres organizados. Que a vida também pode ser o espaço do tempo que vai do nascimento à morte e também à existência. E aí, procurando o que é vida, para que a gente possa entender melhor o que é essa vida espiritual, eu procurei o que é morte no mesmo dicionário. E ele diz termo, fim, destruição, dor. Evidentemente que existem outras definições ou outras colocações filosóficas, científicas a respeito da vida e a respeito da morte. Mas o que é que nós podemos agradecer e entender através da doutrina espírita? Quando a doutrina foi lançada por Allan Kardec em 18 de abril de 1857, essa doutrina que hoje nós abraçamos e entendemos que ela é o Consolador prometido por Jesus, porque nos traz o conforto do esclarecimento e nos esclarece confortando, ele trouxe um paradigma diferente para a humanidade. Aquela época, no século XIX, ainda muito voltados para o materialismo, o próprio Kardec fazendo parte ainda do positivismo e procurando sempre alguma coisa a mais que explicasse as causas da vida, as causas da morte. Vocês imaginem que a época em que a nossa doutrina foi lançada, foi publicada pelo Livro dos Espíritos em 1857, já trazia os seus princípios básicos. E um deles, aquela época do século XIX, era exatamente a pluralidade das vidas, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicação entre os dois mundos. Então vocês imaginem como aquilo foi de um significado tão grande e ao mesmo tempo tão polêmico, porque até hoje nós ainda temos pessoas que não acreditam que o homem chegou à Lua, muito menos que nós temos essa vida em outros planetas, em outros mundos. Achamos que todos esses bilhões de sóis que estão aí, milhares e milhares de estrelas que estão no nosso firmamento, estão apenas para nosso deleite. Então, vocês imaginem isso no século XIX. Mas, naquela época, a doutrina espírita trouxe um conceito de vida e de morte, e nós podemos dizer que a doutrina é a doutrina do túmulo aberto, porque ela veio mostrar que a morte não existe. E
No Livro dos Espíritos, na pergunta 340, no Comentários de Allan Kardec, ele diz assim: assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Se nós formos na história, olharmos a história da humanidade, nós vamos ver que Heródoto, que é considerado o pai da história, ele dizia que na Trácia antiga, que é grega na época, hoje as fronteiras estão diluídas numa das províncias da Turquia, ele dizia que o nascimento de uma criança reunia a família em torno do berço para, por entre lágrimas e tristeza, lamentar as provações que aquela criança iria passar. Aquelas provações a que esse recém-nascido viera na terra. E quando uma pessoa adulta morria, um ente querido falecia, ele era saudado jubilosamente. O velório normalmente era um lugar de grande festividade, porque eles entendiam que aquele momento era a antevisão que o espírito liberto iria fruir essas venturas de ter abandonado o corpo. Em Estudos Espíritas, que quem não leu, quem não tem esse livro deve adquirir, porque é um livro importantíssimo, um livro de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo, ela diz que a vida começa a perecer desde o momento em que se agregam as células para a mecânica do viver. Então, vocês imaginem que Heródoto, quando narra aquele costume da Trácia antiga, uma região antiga da Grécia, ele diz que é mais ou menos o que Joana está dizendo aqui. Porque realmente, quando nós nascemos, cada dia da nossa existência é um andar para nossa libertação através da desencarnação. Eu costumo dizer que agora que eu já tenho 66 anos, minha mãe faleceu com 74 e meu pai com 90. Então eu somei, tirei uma média para ver quanto tempo ainda eu posso ter, geneticamente falando, de vida. E cheguei à conclusão que eu não tenho 66. Eu devo ter 20 e poucos anos de vida ainda. Então é o que eu tenho e o que me resta para viver. Porque, na realidade, o que a gente percebe é que mesmo nós espíritas, nós não aceitamos a morte, que estamos caminhando para ela desde o dia que nós nascemos. E que essa morte que se apresenta de uma forma tão aterradora para nós, na realidade, é a nossa libertação. Se cumprimos o que planejamos na pátria espiritual, isso é uma coisa. Se cumprimos ou não, nós vamos ter que resolver essa encrenca lá por cima. Mas, na realidade, Joana de Ângeles ainda nos diz que a vida e a morte são termos da mesma equação do existir. A física moderna explica que nenhuma substância realmente desaparece, apenas muda de forma. Por exemplo, quando nós cortamos uma árvore, nós podemos fazer com essa árvore uma mesa, podemos fazer cadeira, podemos fazer outros móveis. Ela mudou de forma, mas ela continua sendo madeira. Então, nós também não vamos desaparecer. Então, quando nós nos referimos o termo após a vida, para a gente poder definir a morte, na realidade, nós estamos usando esse termo de uma forma errônea. Porque a morte é, na verdade,
uma continuação da vida, apenas numa nova forma. As pessoas às vezes nos procuram na federação, muitas pessoas com depressão, com questionamentos em relação à morte de pessoas queridas, de entes que já partiram. E quando nós falamos que se ela fizer silêncio, se ela fizer uma entrada dentro de si mesma, um recolhimento dentro de si mesma, ela vai encontrar com o ente querido que já partiu. Acontece que nós não temos ainda essa condição de nos abrirmos para nos recolhermos, para que a gente possa realmente entender que a morte, que entendemos como morte, na realidade é vida. E como Jesus nos coloca, é a reencarnação que realmente é a morte, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Se somos imortais, se somos individualidades e que transitamos pela vida como espíritos imortais que somos criados por Deus, fracionado essa nossa vida em várias encarnações, evidentemente que já tivemos idas e vindas inúmeras nessa nossa equação do existir, como diz Joana de Ângeles. Apenas temos o medo daquilo que desconhecemos. E muitas das vezes, aqui estando na Terra, nós não conseguimos ter essa noção do que seja realmente a vida espiritual. Quando nós estudamos O Céu e o Inferno, que é um dos livros menos lidos pelos espíritas, as 5 obras básicas de Allan Kardec, dessas 5 obras, o Livro dos Médiuns e O Céu e o Inferno são os livros menos estudados pelos espíritas. É uma coisa que nos deixa pasmos, né? Porque na realidade, nós espíritas sabemos, falamos, trabalhamos mediunidade. E muitas das vezes, o Livro dos Médiuns, que é um compêndio que os espíritos nos entregaram através do nosso mestre leonês, Allan Kardec, nós não o usamos. E O Céu e o Inferno é exatamente o livro que nos prepara para enfrentarmos o temor da morte. Nesse capítulo, que é na primeira parte, no capítulo 2, Allan Kardec coloca vários pontos do temor da morte. Nós pegamos alguns tópicos por causa exatamente do tempo. Mas ele diz que a humanidade, quais seriam as causas do temor da morte? Por que nós tememos a morte? Mesmo nós espíritas. Primeiro, pelo instinto de conservação, que é comum a todos os viventes. Todos nós, tanto animais irracionais como animais racionais, nós temos um instinto de conservação. E ao mesmo tempo que esse instinto de conservação é benéfico, porque preserva a nossa vida, porque senão qualquer revés, qualquer decepção, qualquer tristeza maior, qualquer dano que viéssemos a sofrer, se nós não tivéssemos esse instinto de conservação, nós acabaríamos com a nossa vida através do suicídio. Então, esse instinto de conservação é uma das causas da morte no entender dos espíritos. Segundo, que nós tiramos de uma relação grande, é a noção insuficiente da vida futura, que eu até já comentei sobre isso. Porque a vida futura, embora a gente fale tanto de espíritos, e a gente fica tão admirados quando algum médium nos fala alguma orientação vinda de um espírito desencarnado, mesmo assim, nós ainda temos uma ideia muito vaga, porque nós acreditamos que essa vida futura pode ser uma probabilidade, mas não temos uma certeza absoluta.
Muitas das vezes, essa noção que nós achamos que temos, nós ainda estamos em busca de uma certeza real de que o mundo espiritual realmente é a verdadeira vida. E eu vou exemplificar por quê. Muitos de nós ainda achamos que nós temos um espírito em qualquer lugar, mas na realidade nós temos um corpo. É assim que a gente entende, porque a gente vive de uma forma como se fôssemos viver eternamente aqui. E quando nós nos referimos ao espírito que somos, nós falamos, o meu espírito, quando na realidade nós somos espíritos que hoje temos um corpo. Então aí sim, nós vamos trabalhando para entendermos realmente o que é que nos espera na vida futura. E aí nós vamos entender exatamente aqueles fundamentos da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, as nossas reencarnações sujeitas ao que estamos fazendo no presente, porque é um reflexo do passado no presente, e o presente será o nosso futuro. Então, ele coloca que essa noção insuficiente da vida futura é que nos faz temer a morte. Um outro ponto é o apego às coisas terrenas. Nós ainda estamos naquela do meu marido, minha mulher, minha casa, meu carro, minhas coisas, meu centro espírita. Eu vou demorar um pouquinho no meu centro espírita. Isso tem nos trazido na federação motivos de grandes reflexões a respeito do meu centro espírita, ou do centro espírita do fulano de tal. Na realidade, nós frequentamos, nós trabalhamos num centro espírita, numa casa espírita. Mas nós somos e fazemos parte de uma grande família espírita, e que qualquer uma das casas espíritas pode ser a casa que eu vou trabalhar. Nós temos trabalhado muito a união dos espíritas e a unificação do movimento. Porque quando nós formos embora para a espiritualidade, em que casa ou em que centro nós estaremos? Porque aí, de repente, não posso vir aqui, a casa que eu frequento há tanto tempo, talvez por impedimento das minhas próprias vibrações. Então, esse apego às coisas terrenas, que a gente vive apegado à matéria, às coisas materiais, é o que nos causa o temor da morte, de deixar essas coisas. A gente vê tantas notícias através dos livros de pessoas que desencarnam com grandes riquezas e depois não conseguem ir embora porque fica vendo a família brigar por causa, ou por questiúnculas, ou por coisas tão pequenas que foi deixado por aquele morto, entre aspas. Mais um é o ensino equivocado sobre a vida futura. Durante muito tempo nós tivemos uma orientação, e isso sem crítica nenhuma, que existiria inferno, céu e purgatório. E nós não sabíamos, dada a nossa imperfeição, em que lugar pré-determinado nós ficaríamos. Mas a doutrina espírita vem exatamente nos explicar que esses estados são conscienciais. Então, aonde está o meu coração, eu estou ligado, né? É o meu tesouro. E aí sim, eu vou estar ligado aonde eu coloquei o meu tesouro. São estados conscienciais de alma. Durante muito tempo, nós trabalhamos com os egressos rancenianos, lá em Campo Grande, muito mais de 10 anos. E nós éramos muito jovens quando começamos a trabalhar na CIRFA, Sociedade de Integração e Reabilitação da Pessoa Humana. No início, apoiando Dona Maria de Virges Borges, e que algumas pessoas aqui conhecem, e depois substituindo-a na presidência dessa instituição durante muitos anos. E ali eu tive, foi a maior escola de vida que eu tive na minha vida.
porque ali a gente via todas as pessoas que estavam com a hanseníase, aqueles que tinham um céu na própria alma e aqueles que viviam no inferno pela própria doença. Então, ali nós conhecemos, eles nos ensinaram muito mais, nos deram muito mais do que nós a eles. Porque sim, o inferno, o céu ou este purgatório são estados que nós fazemos para nós mesmos através da nossa própria consciência. E por último, que nós tiramos, é a ideia da eterna separação, que é uma consequência do ensino equivocado sobre a vida futura. Então, eu me separo dos meus entes queridos, cada um para um lugar. E se eu fico no céu porque eu fui uma pessoa cumpridora dos meus deveres, eu jamais vou encontrar com meu filho que de repente não conseguiu alcançar as virtudes celestes. E como que eu posso viver separado e ser feliz o resto dos meus dias? Mas, nesse mesmo capítulo, só que no item 10, Kardec coloca um tema, um título: O espírita não teme a morte. E ele dá algumas justificativas por que nós espíritas temos uma forma diferente de encarar a morte. Quer dizer, deveríamos ter. Mas ele diz que nós temos o conhecimento da vida futura, porque é exatamente isso que estão aí em todos o livro dos Espíritos, o céu e o inferno, a Gênese, nos explicando o que é essa vida futura. Que nós somos espíritos, que somos imortais. A doutrina espírita nos explica por que estamos aqui, por que sofremos, por que viemos, para onde vamos. Então a doutrina espírita nos traz todo o embasamento para que a gente tenha uma noção de que a Terra realmente não é o nosso lar. Ela é lar definitivo. Ela é um lar transitório, porque a verdadeira vida não é aqui, é na pátria espiritual. E ele diz também que nós temos muito mais que esperança, nós temos a certeza da vida futura. Isso realmente teve uma passagem, uma vez, muito marcante. Dizem que depois que a gente faz 60 anos, a gente pode contar alguns casos relativos à própria vida, porque a gente já está mais perto da curva descendente de voltar à verdadeira vida do que o início da jornada, quando ainda estávamos ali no berço. Na minha família, nós tivemos um caso muito grave, muito sério, que um irmão tirou a vida do outro. E a mãe desses dois tinha uma amizade muito grande, católica, apostólica, romana. Ela tinha uma amizade muito grande com um padre da paróquia onde ela participava das missas e das novenas. E ela chorando muito pela morte de um dos filhos e o outro sendo o assassino, eu estava lá. E o padre falou para mim: é engraçado a forma como vocês espíritas veem a morte. Eu falei: por quê? Ele falou: porque nós católicos temos somente a esperança. E vocês têm a certeza da vida futura, que a vida continua em dois planos. Então, aquilo me marcou tanto, porque eu não havia pensado ainda nisso. Mas, lendo o céu e o inferno, uma das causas de nós não temermos a morte é porque, muito mais que esperança, nós temos a certeza que a vida continua. Porque dos princípios básicos da doutrina é a intercomunicação que existe entre os dois planos de vida. Então ninguém morre, apenas muda de vibração, muda de forma, mas continua muito mais vivo do que nós, que ainda estamos restritos a 5 sentidos. E para nós, a alma não é uma abstração. Nós sabemos o que é o espírito, nós sabemos que somos espíritos encarnados e que os dois mundos se complementam, que nós nos encontramos, que nós nos relacionamos
Basta que a gente faça condições para que esse encontro se realize em sonhos, nas nossas viagens, nos nossos momentos de trabalhos na área da mediunidade e tantos exemplos que nós temos de comunicação nos trabalhos mediúnicos. Então, a alma não é uma abstração, ela é real, ela é verdadeira. E essa relação entre os dois mundos que eu já coloquei e que a gente sabe, porque no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aos luminares, se os espíritos interferiam na nossa vida. E ele diz muito mais do que supõe, muito mais do que imaginais. Por certo, são eles que vos conduzem. Então, nós sabemos que o que muda é a forma, mas a essência permanece viva. Allan Kardec ainda diz que para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto verdadeira. Isso é importante que a gente tenha, para que a gente possa realmente não fazer determinados pensamentos que não condizem com a realidade. Há pessoas que vivem, espíritas, que precisam do fenômeno para poder entender que existe vida após a morte. Então, e partem para uma questão muito mística das coisas espirituais, quando não é isso que os espíritos recomendam. Allan Kardec diz que um dos problemas do atraso da divulgação e da implantação das ideias espíritas no mundo seria exatamente isso. Quando nós falássemos que 2 mais 2 em vez de igual a 4, a pessoa poderia entender que nós estamos falando que 2 mais 2 igual a 5. Que nós não saíssemos do campo concreto das coisas, que não partíssemos para as coisas que fossem místicas, para que os homens sérios pudessem pensar que a doutrina espírita não era uma coisa séria. E na visão espírita, nós vamos ver então, e isso está em Sublime Expiação, que é um livro lindíssimo do Divaldo, ele diz que morrer é renascer, volver o espírito à sua verdadeira pátria, que é a espiritual. E assim, também, numa mensagem de Joana de Ângeles, de 2008, chamada Imortalidade, ela diz que Jesus retornou da sepultura em exuberante imortalidade, a fim de nos oferecer para sempre a certeza de que a existência corporal passa com brevidade, mas a vida infinita e grandiosa jamais se interromperá. E perante aqueles que nos antecederam na grande viagem, nós podemos e devemos orar por eles com resignação e esperança no futuro espiritual. A revolta, o desespero, a angústia pela partida do desencarnado pode repercutir nele, muitas das vezes de modo triste, de modo desfavorável. É lógico que sentir saudade e muitas das vezes até não conseguir evitar o pranto é natural. Existem espíritas que dizem que não pode chorar. Nós podemos sim. Aliás, acho que alguns de nós ficaríamos muito tristes se no nosso velório ou no nosso sepultamento ninguém tivesse dando a menor importância a nós que estamos ali. Então, acredito que sentir saudades, lembrar daquele que amamos e que partiu, é natural que isso seja, que isso aconteça. O que não pode é a revolta, o pranto em demasia,
a cobrança que muitas das vezes a gente faz, e até inconsciente. E não guardar demais os objetos e coisas da pessoa que desencarnou. Mas isso, na realidade, há pessoas que guardam e ficam aquilo como amuletos, ficam, como que se diz, contemplando, alisando coisas que pertenceram às pessoas, ao ente querido que já desencarnou. Então, nós deveríamos evitar que se tornasse, de repente, existem pessoas que guardam o quarto, como era feito antigamente nas pirâmides no Egito, esperando que o faraó retornasse ali com todas as esposas, que também os escravos que eram enterrados junto com as suas coisas pessoais. Isso é que a gente recomenda que não seja feito. Ocupar-se de seus deveres e da prática de ações boas, do auxílio ao próximo e não ficar remoendo, improdutivamente a dor, a saudade. Quer dizer, vamos trabalhar, vamos encher os nossos momentos, os nossos dias de trabalho, porque daí a saudade, ela ameniza. E procurar fazer o bem que a pessoa desejaria ou deveria ter feito quando estava aqui na Terra. Isso são algumas posturas que nós podemos ter frente aos nossos entes queridos que já partiram. Então, finalizando, morrer, pois, é prosseguir vivendo em outra dimensão vibratória, com os sentimentos adquiridos, com a visão espiritual ampliada, com os amores, as alegrias e saudades do ser, mas também com as imperfeições que não conseguiu superar. O que nós queremos deixar para vocês é uma mensagem de alegria, de paz, de compreensão de que ninguém morre. Encarnados estamos vivendo numa prisão, mas desencarnados estamos voltando à nossa casa verdadeira. E lembrando sempre que aqueles que partiram não partiram, apenas mudaram de forma. E essa vida, esse mundo, ele se interpenetra e ele mantém as mesmas amizades, o mesmo amor, a saudade também. E a gente entende, e tem alguns livros que dizem que aquele que parte tem mais dificuldade para se adaptar à vida que é verdadeira do que nós que aqui ficamos continuando a nossa própria vida. Então, eu espero que nesse dia, dia 2, que é dedicado a todos os chamados por nós na sociedade como Dia de Finados, e que é um dia que realmente a gente se torna mais vulnerável no sentido de lembrarmos do ente querido que partiu, que a gente possa realmente, usando de todas essas orientações que Allan Kardec nos deixa através das obras básicas e principalmente no livro Céu e Inferno, nós podermos visitar os nossos entes, não só no cemitério, se assim não quisermos, mas em pensamento de carinho, de amor, de alegria, na certeza de que a vida continua. Muito obrigada.